vou chamar o fisioterapeuta respiratório Eduardo Vidal. Ele é do setor de doenças neuromusculares e também da Brela. Ele vai explicar um pouquinho justamente disso que eu estou falando, da importância do AMBU e de outros equipamentos respiratórios para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Eduardo. Bom dia. Bom, ela já me apresentou. Então, eu sou fisioterapeuta do ambulatório, estou lá todas as quintas-feiras, no ambulatório de fisioterapia respiratória. E hoje eu vim conversar com vocês sobre avanços em reabilitação, em específico sobre o BiPAP. Todo mundo já conhece, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em alguns recursos que o BiPAP oferece, que nem sempre o paciente tem conhecimento, o cuidador e outros profissionais. Então, antes de começar a falar especificamente do BiPAP, é importante a gente entender por que o paciente usa o BiPAP. Então, o paciente com esclerose lateral ele vai ter comprometimento de 3 grupos musculares envolvidos na respiração. Então, ele vai ter comprometimento da musculatura inspiratória, da musculatura expiratória e da musculatura bulbar. Então, a gente vai se atentar mais aqui no comprometimento da musculatura inspiratória, que é onde diretamente o BiPAP vai estar influenciando. Então, o paciente com fraqueza da musculatura inspiratória, ele vai ter uma restrição pulmonar, vai ter microatelectasias, aumento do trabalho respiratório, isso vai evoluir para hipoventilação alveolar. Então, baseado nesse comprometimento respiratório e associado à nossa avaliação respiratória, que é extremamente importante, os pacientes estarem acompanhando essa evolução respiratória desde o início do diagnóstico, e a cada 3 meses está acompanhando com o fisioterapeuta que vai estar realizando prova de função pulmonar com o objetivo de identificar a fraqueza da musculatura respiratória, e baseado nesses critérios aqui, o paciente vai ter indicação da não invasiva. Então, os critérios atuais do consenso de 99 são esses aqui: sintomas de fadiga, dispneia ou cefaleia matinal, associado a um critério fisiológico, que é capacidade vital forçada menor que 50%, PaCO2 maior que 45 minutos de mercúrio, saturação de O2 menor que 88% durante 5 minutos consecutivos e uma pressão inspiratória menor que 60 centímetros de água. Mas a gente sabe que a clínica, ela sobrepõe tudo isso aqui. Então, por isso, de novo, de estar comentando sobre a importância do paciente dar continuidade às avaliações. Então, atualmente, os pacientes eles recebem ventilação não invasiva pelo equipamento BiPAP. O BiPAP é um equipamento que vai ser fornecido pela Secretaria da Saúde sem custo para todos os pacientes com doença neuromuscular. E, por meio dessa portaria, a portaria 1370, de 3 de julho de 2008. Ele é um equipamento pressórico, de 2 níveis de pressão, ou seja, ele tem uma pressão inspiratória e a pressão expiratória. A diferença entre a pressão inspiratória e expiratória é o tanto de suporte que a gente vai dar para o paciente. Normalmente, os pacientes com esclerose lateral amiotrófica são ventilados no modo espontâneo timed. O que seria isso? Seria um modo em que o paciente ele tem autonomia da ventilação, só que você tem uma frequência respiratória de backup, para garantir para o paciente, caso o paciente não entre, o equipamento vai entrar e fazer a ventilação. Então é um equipamento seguro para esse tipo de paciente. Eu selecionei dois recursos do BiPAP que é importante para estar apresentando para vocês hoje. Um recurso é o EVAPS. O que seria isso? É um suporte de pressão com garantia de volume médio, para garantir conforto, eficácia e segurança para o paciente. O BiPAP não é um equipamento pressórico, então a consequência dessa pressão é o volume, que é o nosso maior objetivo, gerar volume para esse pulmão. O paciente que tem fraqueza muscular, ele acaba tendo uma respiração mais superficial, diminuição desse volume pulmonar. Então, o nosso maior objetivo é... meio baixo. Não passa.
nosso maior objetivo é gerar um volume adequado para esse paciente. Como o equipamento à pressão, o volume não é variável, a gente não tem controle sobre o volume desse equipamento. Então, o EIVAPS, o que seria isso? Seria tentar segurar o volume para o paciente. Então, a gente vai determinar uma pressão inspiratória máxima, uma mínima, e dentro dessa pressão vai variar o volume. Vai tentar garantir com um volume pré-determinado. Tá? Então, ali a gente pode, naquele gráfico, a gente pode ver que você tem um IPAP máximo, um IPAP mínimo, e o volume ele tende a ser mais linear. Então, conforme vai aumentando a pressão, o volume está tentando ser garantido para o paciente. Um outro recurso do BiPAP é o download do equipamento. O que seria isso? Seria por meio do Smart Card, né, e o programa Encore Pro, da Respirone, que vai estar fazendo o detalhamento da ventilação do paciente. Isso é importante para quem? Para o profissional que está acompanhando, o médico, o fisioterapeuta, e para o paciente, para tentar deixar a ventilação mais adequada possível. Então, por meio desse cartão, o paciente vai ventilar normalmente, a gente vai pegar esse cartão e fazer o download e ter o detalhamento dos dados. Então, aqui é o detalhamento dos dados do equipamento. O que está mostrando aqui para mim? Está mostrando para mim um paciente aderente à ventilação. Tá? Todas as colunas verdes são os dias que o paciente usou o BiPAP. E veja por quê. Porque está mostrando que o paciente ele usou o número de horas em que o profissional prescreveu para ele. Ou seja, mais do que 4 horas, mais do que 6 horas. Então aqui mostra um paciente com IPAP fixo de 22, um IPAP de 5, e que usa a ventilação adequadamente, todos os dias, com o número de horas prescrito pelo profissional. Aqui no detalhamento, a estatística por semana do paciente. Então, o que ele mostra aqui para mim? Ele mostra respirações por minuto, o mínimo e o máximo que o paciente fez e a média, o volume corrente, que é aquele dado que eu disse que é importante para a gente ter controle, né? Entre outros dados, dados de pressão inspiratória, pressão expiratória. Então, é importante para a gente estar fazendo essa leitura e estar controlando a ventilação. Aqui é o resumo de aderência ao tratamento. Então, o paciente aqui, ele estava com uma prescrição com no mínimo de 4 horas e mostra que é um paciente aderente, né? Ele usa 100% mais do que 4 horas no período que foi realizado o download do equipamento. Aqui já é um outro exemplo, um exemplo de um paciente não aderente à ventilação. Então, o que ele está mostrando aqui para mim? Ele está me mostrando que o paciente, alguns dias ele usa o BiPAP mais do que a hora prescrita pelo profissional, outros dias ele usa, que é a barrinha vermelha, porém ele usa menos hora do que o profissional orientou. E onde não tem a barrinha, é os dias em que o paciente não ligou o equipamento, que o paciente não usou a ventilação. Né? Então aqui o resumo de aderência do paciente mostra o paciente aderente 37,5% no número de horas que foi prescrito para ele. Então a porcentagem dos dias de uso com o aparelho é 46,4%, não chega a 50% de aderência ao tratamento. Essa outra tela aqui também é o detalhamento diário do ventilador, que mostra para mim como que o paciente está se comportando durante a ventilação. Então aqui um exemplo de um paciente ventilando em pressão fixa, ou seja, ele está sem aquele modo que eu comentei do EIVAPS. Então mostra um paciente com uma pressão fixa de 22, um IPAP de 22, um IPAP de 5, com volume corrente médio de 559. Mas você vê que o volume corrente oscila muito, mas não é um volume constante dentro desse modo sem, no ST sem o EIVAPS. Há exemplo de um paciente com o modo EIVAPS. Então aqui a gente consegue observar um paciente com uma pressão com IPAP que não está fixo, então ele oscila o IPAP, né? E o volume corrente dele, ele é mais constante. Você vê a linha aqui mais pontilhada, mas ele é mais constante o volume. Então, daí a importância desse modo ventilatório, né, que normalmente a maioria das pessoas não conhece, não sabe da possibilidade de usar.
Quando a gente fala em tecnologias de reabilitação assim, da parte respiratória, o que é importante também a gente comentar é sobre as interfaces. A cada dia sai uma nova interface, né, são as máscaras que tem, as empresas elas tentam projetar essas máscaras aí para melhorar conforto, para garantir a ventilação do paciente. Então a gente tem N número de máscara para N situações, para pacientes diferentes, para estar adaptando esse doente na ventilação. Então são basicamente as máscaras faciais e as máscaras nasais. Então, N modelos para adaptar em cada situação diferente. Então, o paciente iniciou ventilação noturna, ele vai usar um tipo de máscara. O paciente aumentou o número de horas, tem outra máscara disponível para ele. Ele passou a usar 24 horas a não invasiva, ele vai ter outra interface. Então, tudo isso é para quê? Para gerar conforto para o paciente, evitar machucar a face e ventilar de forma adequada, né? Tudo isso para quê? Para o paciente não deixar de usar a ventilação por causa de desconforto com a máscara. Na prática, a gente vê muito dessas queixas. Ah, não consigo usar o equipamento porque a máscara incomoda, porque a máscara machuca. Então, a gente tem uma gama de opções de máscara aí para estar oferecendo para o paciente e estar adaptando ele da melhor forma possível. Outros modelos de máscara, né, a Comfort Light aqui, alguns modelos do Instituto do Sono fornecem. Então essa portaria 1370, ela oferece tanto a ventilação como o suporte da ventilação. Então tudo quanto é acessório do BiPAP, essa portaria ela oferece. Então umidificador, máscara, é realizado o download lá no Instituto do Sono, no nosso ambulatório também é possível estar fazendo o download do equipamento. Então o paciente ele tem respaldo da ventilação em todos os sentidos, tá? Outras interfaces aqui são as máscaras faciais Total, né? Então a Total Face e uma outra máscara nova, a Performax, que ela é interessante porque ela pega toda a face, mas ela ainda tem o menor contato com a face do paciente, que é a Total Face, que é uma máscara mais antiga e que é importante estar apresentando. Uma outra forma de estar ventilando o paciente, que aqui no Brasil é uma novidade, mas que fora os pacientes já têm usado bastante, é a peça bucal. Então é uma interface que não tem nenhum contato com o rosto do paciente, é uma peça que fica próxima à boca do paciente, então o paciente em ventilação 24 horas, ele consegue estar fazendo uso dessa interface. Então o que seria isso? O paciente vai estar adaptado numa cadeira, com a peça bucal próximo da boca. Então ele sentiu necessidade de realizar inspirações profundas, ele vai acoplar a peça bucal e realizar a ventilação. Tá? É extremamente interessante, e aqui a gente, outras doenças neuromusculares, a esclerose lateral, distrofia muscular, a gente tem feito isso para garantir que o paciente tenha uma ventilação adequada aí por 24 horas, com menos a questão da máscara no rosto, está usando a peça bucal. Bom, o que eu tinha para falar era isso em relação à não invasiva, eram esses assuntos do que a gente tem de mais novo em relação a isso. Coloquei essa imagem aqui só para ilustrar, né, a questão é, para a gente profissional, o paciente ele é submetido a várias intervenções, então é o BiPAP, a gastrostomia, comunicação alternativa, então várias situações, e o paciente com essas condições, ele não é sinônimo de uma internação domiciliar permanente, né? Então aqui, só para ilustrar, um paciente de 44 anos com diagnóstico de ELA, em Israel, que fez uma escalada em ventilação não invasiva. Então acredito que os profissionais da equipe multidisciplinar desse paciente ficou muito contentes, porque é isso que a gente quer. A gente quer reabilitar o paciente, mas de uma forma com que ele saia, né, tenha vida social, que ele faça as coisas dele de uma forma segura, que ele tenha qualidade de vida. O nosso maior objetivo na fisioterapia respiratória, acredito que em todas as áreas da equipe multidisciplinar, é oferecer qualidade de vida para esse paciente. Bom, obrigado.
Ao contrário, de baixo para frente, de cima para baixo. Bom dia a todos. Meu nome é Simone. Eu faço ambulatório respiratório de ELA às segundas-feiras, das 13h30 a perder de vista, junto com a Cíntia Arruda. A Cíntia está aqui, Du? Não, né? Junto com a Cíntia. E hoje eu vou trazer um pouco do tratamento em relação à fraqueza muscular no aspecto da tosse, que é um grande complicador para o paciente que tem ela. Aqui? Então, a fraqueza, o acometimento do neurônio motor superior e inferior, mais para cá? Difícil, hein? Mais difícil que tratar ela. Deu? A fraqueza do neurônio motor superior e inferior, o acometimento do neurônio motor superior e inferior se traduz em fraqueza muscular. É a fraqueza muscular diafragmática, da musculatura intercostal externa e interna, dos músculos acessórios da respiração e principalmente dos abdominais. Isso se traduz em uma tosse ineficaz. Quem aqui é meu paciente? Ah, sei. Dona Natalina, né? Quem trata com a gente sabe a importância, a dificuldade de remover essa secreção quando a tosse é ineficaz. Então, com essa fraqueza diafragmática, algumas áreas passam a não ser ventiladas, respondem por uma expansibilidade prejudicada e vão fazendo atelectasias. O que seria isso? Algumas regiões do pulmão ficam fechadas. Então, lugar fechado, escuro, é propício para acumular bicho, né? Bicho se traduz em secreção, aquela secreção verde, espessa, difícil de retirar. Isso faz com que tenha dificuldade de respirar, principalmente quando nós estamos deitados. Porque a fraqueza do diafragma deitada, ela é maior. Junto com a secreção que fica na garganta, fica muito difícil respirar. Começa a acumular CO2. Aí tem o envolvimento bulbar, que é a dificuldade de falar, de engolir e de respirar. A glote, que é o que fecha a nossa garganta, ela pode ter uma disfunção. Então, a disfunção glótica facilita com que essa secreção seja aspirada para o pulmão. Consequentemente, vamos ter infecções, né? Como que é uma tosse normal? Numa tosse normal, eu encho meu pulmão de ar, faço uma inspiração profunda, a minha glote fecha por uns 2 segundos, e aí eu tenho uma expulsão desse ar na fase expiratória. Então aí toda a minha musculatura abdominal, ela se comprime, eu expulso o ar e tuço. Eu consigo com isso uma pressão de uns 300 milímetros de mercúrio. Isso é necessário para poder eliminar a secreção. Gente, eu não me achei com esse negócio. Como que nós sabemos se uma tosse está adequada ou não? Através da avaliação respiratória. Na avaliação respiratória, o aspecto mais importante é avaliar o pico de fluxo de tosse, que nós avaliamos com esse aparelhinho, que é o Peak Flow. Então o paciente coloca o aparelhinho na boca, põe um clipe nasal, enche o peito de ar e tosse. Quando ele tosse, ele precisa ter, para ter uma tosse normal, valores entre 360 e 840 litros por minuto. Valores entre 270 e 360 indicam uma tosse fraca. Abaixo disso já é uma tosse ineficaz. Então, até 270 litros por minuto, nós consideramos uma tosse fraca. Abaixo de 160 litros por minuto é uma tosse ineficaz. Resumo, com essa tosse não se tira aquela secreção da garganta. Precisa de um recurso auxiliar para isso.
E qual é o recurso, né? Então, o Eduardo falou que se você tiver uma fraqueza da musculatura inspiratória, o principal recurso é o BiPAP. Se você tiver uma fraqueza da musculatura expiratória, você precisa de uma tosse assistida ou uma aspiração traqueal. Essa tosse assistida pode ser realizada manualmente ou com aparelho de tosse, que é o Cough Assist. Esse estudo foi feito pelo Dr. John Bach, que é um médico americano, que estuda muito bem no tratamento em todas as doenças do neurônio motor, nas distrofias musculares. É um dos grandes estudiosos. Então, ele comparou uma pessoa que tosse sem auxílio, uma pessoa que tosse com auxílio manual e uma pessoa que tosse com auxílio mecânico. Prestem atenção nesse slide para ver a importância do auxílio durante a tosse de quem tem uma tosse ineficaz, que tem aquela disfunção glótica que eu falei, junto com a fraqueza da musculatura abdominal. Então, sem assistência de tosse, quando a pessoa tossiu, ela fez um pico de fluxo de tosse de 1,81 litro por segundo. Quando assistiu a tosse, eu vou mostrar como que assiste a tosse, ela já fez um pico de fluxo de tosse de 4,27 litros por segundo. E quando ela usou o aparelho de tosse assistida, ela fez um pico de fluxo de tosse de 7,47 litros por segundo. O normal é entre 112 litros por segundo. Então, vocês concordam? Quem não entende nada da área da saúde, olhando esse slide, que se uma pessoa estiver engasgada, sufocada com a própria secreção, com esses dois recursos de tosse assistida e tosse mecânica, ela consegue salvar a sua vida? Fica claro isso? Eu estou falando isso porque lá no ambulatório, quando a gente pede para usar o Ambu, todo mundo torce o nariz. E quando volta na minha consulta, eu falo assim, cadê o Ambu para eu poder dar uma olhadinha? Ah, esqueci em casa. Quando é a esposa, ela começa a brigar com o marido e fala que ela tem que lembrar tudo. Eu tenho que lembrar tudo, você não pega nada, você é um desorganizado. Aí ele fala, mas eu estou na cadeira, não posso me mexer, você é que tem que pegar. E eu acho que ele faz aquela briga de propósito que é para não cobrar mais. Aí na próxima consulta eu nem falo do Ambu, porque eu sei que eles vão começar a brigar, né? Então gravem esse slide, porque quando eu for cobrar o Ambu, eu vou lembrar dele, tá bom? O que o Ambu faz? O Ambu faz, ele possibilita que a gente faça um exercício que chama empilhamento de ar. Então, é uma técnica de tosse assistida manualmente. Eu faço empilhamento de ar, seguido de várias insuflações com aquela bolsa de borracha verde. A pessoa que tem um fechamento glótico adequado, ou seja, que consegue prender o ar dentro do pulmão, ela puxa o ar e segura, puxa o ar e segura, puxa o ar e segura, eu coloco a mão no peito dela e solicito tosse. Mesmo que ela não consiga tossir, neste momento, o aumento do fluxo de ar permite que o peito se expanda e a secreção vai subindo. Ela vai subindo aos poucos, de distal para proximal, até chegar a ponto de conseguir colocar para fora, ou de deglutir. Isso, só esse exercício já previne a telectasia, que é aquela coisa que eu falei do pulmão ficar escuro, fechado, acumulando bicho, previne infecção, melhora a expansibilidade da caixa torácica, que fica prejudicada em função da fraqueza muscular. Quando que a gente indica o exercício de empilhamento de ar? Quando a capacidade vital fica igual ou abaixo de 70% do predito. Quem passa comigo, com a Cíntia, com o Eduardo, sabe que às vezes nós pedimos antes disso, para ir prevenindo como forma de tratamento e de adaptação. Essa é a bolsa de borracha, todo mundo conhece aqui, quem tem? Quem usa? Direitinho? Tá bom. Certo. E ele usa antes da aspiração na tráqueo? Usa.
E aí aspira. Certo. Então, se não fizer isso na traqueostomia, o que acontece? Quando for aspirar, vai aspirar só o que está alto. O que está baixo vai ficando lá e vai infectando. E cada vez novas infecções, né? Eu sei que algumas pessoas estão se perguntando, mas o tema da aula é avanço tecnológico. O que tem de tecnológico no Ambu? Tem muita tecnologia, porque nós estamos no Brasil. E o Ambu custa 75, 80. Então, é uma tecnologia, sim, é uma tecnologia barata, fácil de usar, que somente o cuidador é responsável, não precisa de outras pessoas envolvidas, então é fácil de manusear mesmo o equipamento. A única coisa que precisa é ter o comprometimento e a compreensão da importância de manter esse pulmão ventilado, principalmente na base. Se não começa uma infecção atrás da outra, uma internação atrás da outra, e a gente perde para a doença no aspecto que não é para acontecer. Porque tem o tratamento e o tratamento é efetivo, é eficaz, certo? Como é realizado o exercício de ar estanque, empunhamento de ar? Nós fazemos, cada manobra compreende o número de insuflações que cabem no pulmão. Normalmente são 3 insuflações, mas tem pulmões que são grandes que cabem até 5. O ideal é que se aperte a bolsa de borracha até ela ficar dura. Quando sentiu a resistência na bolsa, é porque o pulmão encheu. Todos os nossos pacientes não têm problema nenhum de encher e esvaziar o pulmão. Nós falamos que nós não temos problemas de complacência e de resistência. É um pulmão bom, normal. O problema está em volta, no músculo. O músculo é que não ajuda o pulmão a encher e esvaziar. Então, pode encher com a bolsa de Ambu, que não tem problema nenhum. O pulmão, ele aguenta, encher, ele aguenta esvaziar. Desde que antes orientado pelo profissional. Sempre orientado pelo profissional que cuida do paciente, certo? 3 vezes por dia o exercício deve ser realizado, de preferência de manhã, de tarde e de noite. Cuidado com pessoas mais idosas que têm osteoporose. Cuidado com alimentações pesadas, não realizar depois do almoço, depois do jantar. E se tiverem dúvidas, nos procurem lá no ambulatório, eu, Eduardo, de segunda ou de quinta, para a gente poder ensinar novamente. Não é fácil de aprender na primeira vez, às vezes precisa treinar várias vezes até conseguir o ideal do exercício. Um alerta é que algumas pessoas gostam de fazer exercício sozinho. Gosta de sentar na cadeira, segurar o Ambu e ficar apertando. Eu tenho visto isso em muitos pacientes. Eu não aconselho, porque isso fadiga a musculatura do braço. E se o objetivo é economizar energia para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a saúde, eu não devo ficar fadigando os músculos. É melhor que outra pessoa faça o exercício por vocês. É o posicionamento correto, segurar o Ambu como se estivesse fazendo uma letra C com a mão na máscara. Muitas pessoas seguram de forma errada e o ar vaza. Quando o ar vaza, não adianta nada. O exercício perde efeito. Antes de falar do coffee assist, só mais um alerta. Como aquela senhora colocou que o marido dela tem traqueostomia e como outras pessoas têm uma disfagia muito importante, não conseguem deglutir direito, porque a glote não fecha, a garganta não fecha para prender o ar lá dentro. Como é que faz esse exercício? Nós chamamos de insuflação pulmonar passiva. Faz do mesmo jeito. Só que não fica pedindo, puxa o ar e segura. Não. A gente pede, puxa o ar. Enquanto eu estou pedindo puxa o ar, eu vou apertando a bolsa de borracha. Porque eu sei que o outro não está segurando. Quando eu sinto que a bolsa ficou dura, eu tiro do rosto ou da tráqueo e o ar sai. Então, quando não tiver possibilidade de puxar o ar e segurar, você faz o exercício do mesmo jeito, mandando ar e solta. Isso é suficiente para carregar a secreção da via aérea distal até a garganta para ela poder ser expelida ou aspirada. E aí o coffee assist?
Eu não sou funcionária da Philips, não é propaganda do aparelho, mas nós só temos esse equipamento disponível no mundo. Não seria justo deixar de falar desse equipamento. É um equipamento caro, muito caro para o nosso padrão, ou para qualquer padrão. Ele pode ser comprado ou alugado. Porém, nós todos temos direito à saúde. É um direito garantido por Constituição. E foi através dessa garantia que nós conseguimos a portaria do BIPAP, num trabalho conjunto da doutora Ana Lúcia, com a doutora Cari, toda a equipe da Brela, da Bidim e de outras associações. Da mesma maneira, nós estamos tentando conseguir a liberação do Cofre Assiste. Eu estive em Brasília com a doutora Ana no ano passado, levamos um monte de documentos, é uma solicitação importante, os políticos resistem porque eles acham que é muito caro. Só que quando você compara com o custo de uma internação hospitalar, com 10 dias de UTI, 10 dias de antibiótico de última geração, o equipamento se paga. Então, ele não é caro. Se você imagina um paciente 10 dias no hospital, faça as contas de uma diária de UTI. Toda a equipe, todo antibiótico, mas vale a pena ter um equipamento desse em casa. E é isso que nós estamos tentando fazer o governo compreender. Já está caminhando melhor essa ideia lá em Brasília. Eu acho que logo vão ter notícias boas. Quem foi na Reatec assinou uma lista na Brela pedindo a solicitação do aparelho para o governo e na Bidim também. Eu não me lembro quantas assinaturas foram, uns 2.000. Acho que 1.000 na Brela e 800 na Bidim. É significativo para uma população de uma doença rara, né, de número menor em relação às outras, é significativo. E nós temos certeza que não estamos pedindo nada além do nosso direito. Hoje, como é que nós conseguimos o aparelho? Comprando ou alugando. Eu solicito muito para os convênios através de relatório fisioterápico e peço para os médicos também fazerem um relatório junto. Muitos convênios fornecem imediatamente, outros pedem algumas outras coisas, mas acabam fornecendo. Alguns convênios menores precisam de uma ação na justiça e quem não tem convênio, nós encaminhamos para uma ação contra a Secretaria de Saúde, do município ou do Estado. O importante, então, é gravar que todos têm direito a esse equipamento e que devem procurar. Muitas vezes a gente peça o equipamento, indica o uso, mostra o caminho, mas a família não vai atrás, porque não acredita, porque não conhece, porque não acha relevante. E é efetivo, é uma maneira de manter o paciente com o pulmão limpo. Ou seja, não tendo complicação pulmonar, a vida vai muito melhor, né? Vamos ver o que é o Cofre Assiste. Ele faz a mesma manobra de insuflação do umbigo, só que ela é mecânica, ela não é manual. Ele tem pressões que vão até 70 centímetros de água, que nunca devem ser usadas. Nós usamos no máximo 40. O maior estudo mundial realizado foi com pressões de 40 centímetros de água, que é a nossa margem de segurança. Portanto, quando tiver indicação do Cofre Assiste, mesmo que o paciente tenha uma equipe de home care bem treinada, é importante procurar alguém da nossa equipe para poder fazer uma avaliação, a indicação correta e o uso. E aí depois a equipe passa a usar o aparelho com segurança, tá bom? Para não ter problemas de pressões. Pressões muito altas não são boas e pressões muito baixas não são eficazes, só perde tempo. Então, ele é indicado quando o paciente não atinge fluxo mínimo de tosse de 160 litros por minuto, ou 2,7 litros por segundo, indicado para pacientes traqueostomizados. Normalmente, ele é usado quando a CVS, a capacidade vital forçada, está em torno de 1 litro, 1,5 litros. Isso equivale mais ou menos a 15 meses de diagnóstico, do início da doença. Mais ou menos, em regra geral, tem exceções, tá bom? Como que usa o Cofre Assiste? Alguém aqui tem o aparelho? Não.
Então, o aparelho é usado em 4 ou 6 ciclos, igual o Ambu. O Ambu não faz puxa e segura, só que esse aparelho faz puxa e tosse. Puxa e tosse, cada puxa e tosse de 4 ou 5 vezes é um ciclo. Pode repetir até 5 vezes, tem que dar um descanso para o aparelho, ele não pode ficar mais de 5 minutos ligado. Ele pode ser usado com uma máscara nasal, máscara pneumática, com bucal ou na traqueostomia. Isso é um aspecto técnico do aparelho, se alguém estivesse aqui seria proveitoso, mas só para ter uma ideia, o tempo mínimo que pode ficar inspirando é de 1,5 a 2,5 segundos e o tempo máximo de 4 segundos. É o tempo que o pulmão suporta quando você fala puxa o ar e coloca uma pressão no aparelho. Tem profissional da saúde aqui, eu acho que essa tabelinha é bem-vinda, porque às vezes a gente vê um uso inadequado. O paciente relata, eu não quero usar o Coffee Assist porque eu fico cansado. Mas ele normalmente fica cansado porque o uso é inadequado. A pessoa coloca a máscara no rosto dele e deixa 5, 6 segundos o pulmão enchendo. Quando ele acha que o pulmão vai explodir, tira a máscara. Isso cansa e desmotiva o uso do aparelho. Então precisa, os profissionais que usam o aparelho nos procurem para fornecer esse material e outras especificidades do aparelho. Esse é o Coffee Assist. Então, em resumo, ele faz uma higiene brônquica adequada, evita as infecções, as pneumonias, as hospitalizações, as intubações e as traqueostomias desnecessárias. As traqueostomias são boas quando bem indicadas, mas tem traqueostomias que são feitas desnecessariamente por falta de uma boa higiene brônquica, seja com Ambu ou com Coffee Assist. Só para lembrar rapidamente, nós já falamos de Ambu, falamos do Coffee Assist e continua valendo a regra da oxigenoterapia. No tratamento respiratório, o oxigênio só é utilizado, ele só é válido na presença de secreção, ou seja, na presença de pneumonia, de infecção. Eu tenho tido vários relatos ambulatórios de pacientes que falam que não usam BiPAP de noite, mas ficam muito bem com catéter de oxigênio no nariz a noite inteira. Por indicação, às vezes, de algum profissional que atendeu no pronto-socorro ou em qualquer outra situação. Muitas vezes até o paciente fica internado e usa o oxigênio no período de internação muito bem indicado, mas quando sai do hospital ele acha que ele tem que alugar um cilindro de oxigênio e continuar usando em casa, porque fez bem para ele no hospital, ele quer usar no domicílio. Isso é um erro, é um engano, e eu posso ser bem dramática e dizer que é um erro fatal. Você só usa oxigênio na presença de secreção, na presença de pneumonia, e com a indicação de um profissional. Esse oxigênio é sempre colocado na máscara do BiPAP ou na saída do aparelho, onde ele fica até melhor, durante o período da infecção. Terminou a infecção, o oxigênio é retirado, não é mais colocado em nenhum momento, só se houver uma nova infecção. Uma exceção é em casos de aspirações difíceis, aspirações nasotraqueal, onde a sondinha entra pelo nariz e vai até a traqueia e a pessoa passa muito mal. Mas isso tem que ser realizado e orientado por um profissional. Na regra geral, só usamos oxigênio na presença de infecção. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Nós temos uma carteirinha no ambulatório que fala disso, para vocês carregarem na bolsa. Nós vamos pegar a tecnologia do Ambu, a tecnologia do Coffee Assist, e perder o meu paciente por uma indicação desnecessária de oxigênio, que causa graves consequências para vocês, tá certo? Não tem tecnologia que supere a equipe multidisciplinar, multiprofissional, sem atuação conjunta da fono, da PO, da nutricionista, da fisiimotora, da assistente social, do médico, da enfermeira, do cuidador, do psicólogo, enfim, de todo mundo, não tem sucesso no tratamento. Pode ter a melhor tecnologia do mundo que nós não temos em lugar nenhum. E é isso. Eu só vou mostrar um filminho do Coffee Assist, é 1 segundo, e aí eu acabei. Foi pra mente. É só para vocês terem uma ideia de como o aparelho funciona, e depois quem quiser mais informações sobre o uso do Ambu do Coffee Assist, fala comigo com o Eduardo, que nós vamos estar por aqui.
Ó, coloca a máscara, o pulmão está cheio dessa secreção verde, o ar entra, o pulmão vai enchendo de ar, aí ele puxa o ar com a mesma pressão que entrou, ele puxa o ar e a secreção vai subindo, ela sai lá do final do pulmão e vai até em cima. Aí vem um novo ciclo de ar, o ar entra, o pulmão dilata, né, a caixa torácica expande, os brônquios dilatam, aí o ar sobe com a secreção e vai carregando a secreção. Então, de distal para proximal. Obrigada.